Estamos aqui ao vivo para o nosso bate-papo pela IBN, falando a respeito de neuromarketing, estratégias de preço. Estou vendo o pessoal entrar aqui, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos, né, para nosso bate-papo, falar um pouquinho sobre neuromarketing, ciência do consumo. Ok, daqui a alguns minutinhos nós iniciamos. Deixa eu ver agora, falta 1 minuto para 7 horas. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar mais um pouquinho, ok? Opa, o pessoal está entrando, o pessoal tá interessado, né? Interessado em conhecer um pouquinho a respeito da ciência do consumo. É uma área muito bacana, é um tema muito interessante, ainda mais quando se trata de estratégias de preço, né? Estratégias de preço realmente é uma grande dor de cabeça, né? Quando nós pensamos em termos de marketing, principalmente porque se deve ao fato de ser um dos principais determinantes de compra que nós né, quando nós nos deparamos nesse nosso atual mercado. Então, perguntando assim, se eu falar sobre algum tema, sim, nós vamos falar principalmente do neuromarketing, né, mas principalmente com foco em estratégias de preço. Nosso objetivo principal será compreender um pouquinho, não é porque eu digo compreender um pouquinho, porque temos muitas variáveis, muitas situações, né, que envolvem quando nós pensamos em preço. Então, quando nós pensamos em preço, dentro do marketing, dentro, né, do neuromarketing, são muitos assuntos, por isso que eu digo que nós vamos conversar um pouquinho, né, porque são muitas e muitas variáveis. Vou dar apenas um gostinho para vocês, né, de como a gente pode trabalhar de uma maneira estratégica, né, este principal ou um dos principais determinantes de compra. Bom, são 7h01, então pontualmente, deixa eu marcar no meu relógio aqui, né, para que eu não consiga administrar o meu tempo. Então vamos iniciar. Estamos iniciando agora, então. Então, primeiro, né, boa noite a todos. Eu sou o professor Sérgio Inácio, sou professor da IBN e terei o prazer de falar com vocês durante essa 1 hora a respeito da ciência do consumo, do neuromarketing e com foco estritamente nas estratégias de preço, ok? Então, eu sou o professor Sérgio Inácio, eu sou mestre, doutor e pós-doutor em História da Ciência, mais particularmente eu pesquisei a história do marketing, sou professor há mais de 20 anos, sou professor da IBN, né, tive o prazer de começar a trabalhar, né, com essa importante, com essa séria, né, uma empresa séria de organização de cursos, organizações de palestras, né, que tratam dessa ciência do consumo. Então eu sou professor da IBN, eu tenho módulos que eu dei em neurovendas, depois em marketing sensorial. Então, né, além das outras universidades que eu trabalho, eu também sou professor da IBN. Como eu disse, sou professor há mais de 20 anos, tenho, né, vários trabalhos publicados, tenho 7 livros publicados. O último livro que eu publiquei foi de neuromarketing, esse livro aqui que saiu no final do ano passado, Desmistificando o Neuromarketing, né, no qual eu faço uma abordagem, não vou dizer que é um resumão, porque o livro ficou bastante grande, tá? Então eu vou dizer para vocês que eu peguei todos os meus conhecimentos de mais de 20 anos pesquisando sobre neuromarketing, né, e compilei ele nesta obra, ok? Então, este é o Sérgio, e vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho, né, sobre neuromarketing e falar um pouquinho sobre estratégias de preço. Bom, quando nós pensamos em preço, toda vez que pensamos em preço, toda vez que nós pensamos em preço, eu poderia dizer para vocês que preço é uma grande dor de cabeça.
é uma grande dor de cabeça porque eu sou um marketólogo, eu estudo marketing, eu pesquiso marketing. E quando nós planejamos as nossas estratégias de marketing, nosso plano de marketing, que o neuromarketing é uma das fantásticas, uma excelente ferramenta que nos ajuda a compreender, né, todas essas complexidades do mercado. Quando nós estamos pensando no nosso plano de marketing, um produto, entre aspas, né, teoricamente, ele é fácil de ser pensado e planejado, né, desde que você planeje, você vai identificar uma necessidade insatisfeita do mercado e vai criar um produto. Quando nós pensamos na distribuição também é uma coisa que não vou dizer que é fácil, mas eles são bem estruturadas para pensar. Promoção também hoje está um pouco complexo, né, porque, né, pensamos em promoção, nós temos uma infinidade de ferramentas, de ferramentas que podemos falar em termos de comunicação para que esse consumidor conheça o seu produto. E agora, quando nós falamos sobre preço, aí é uma grande dor de cabeça. Grande dor de cabeça por quê? Porque um dos primeiros determinantes de compra, talvez um dos mais importantes determinantes de compra é o preço. Repararam um detalhe? Quando nós pensamos em neuromarketing, notem esse detalhe, nós pensamos em neuromarketing, nosso objetivo principal qual que é? É pensar, né, ou é compreender, graças a todas as ferramentas, todas as áreas de conhecimento, como que este consumidor ele reage a determinados estímulos de uma organização. Este é o objetivo principal. O neuromarketing nos permite isso. Ele permite o quê? Entender, como eu sempre gosto de dizer, entender as respostas não verbais do consumidor. O que seriam as respostas não verbais? É compreender, claro, com o auxílio de outras áreas de conhecimento, é compreender como que esse consumidor processa uma informação, como que ele recebe essa informação e como ele responde aos nossos esforços pensando em termos de marketing. Não é? Então, ele é uma ferramenta fundamental para que a gente possa entender como que esse consumidor literalmente interage com uma organização. E pensando nos dias de hoje, e pensando principalmente quando nós pensamos em entender o consumidor, nós temos o quê? Imaginem o seguinte, como que é esse nosso caçador moderno? Por que eu digo caçador moderno? Né? Porque eu gosto muito de fazer uma alusão, até que o neuromarketing nos explica, nos proporciona esse entendimento, porque nós somos, em termos comportamentais, em termos biológicos, muito parecido com os nossos antepassados nas cavernas, nos quais nós tínhamos lá o caçador e a coletora. Né? O caçador e a coletora. O tempo foi passando, as novas tecnologias foram surgindo, o ambiente ele foi mudando, porém nós ainda continuamos com muitas das características dos nossos antepassados. Características em termos do quê? Da forma pela qual nós processamos a informação. Por isso que, biologicamente falando, né, nossa constituição do cérebro não mudou, desta forma nós ainda mantemos muito dos comportamentos, da forma de pensar, da forma de agir dos nossos amigos antepassados, ok? Então eu gosto sempre de dizer que nós somos caçadores modernos. Caçadores modernos por quê? Devido ao fato que antigamente nós saíamos para caçar, nós pegávamos nossas lanças, pegávamos nossas armas, ou então saímos para a coleta, mas principalmente para caçar, para a nossa sobrevivência, para manter a nossa continuidade da espécie. E hoje nós costumamos fazer a mesma coisa. Nós saímos para caçar, só que ao invés de lança, ao invés de arco e flecha, nós temos o nosso cartão de crédito, nós temos o nosso dinheiro. Mas o processo de caça, ele tem muitas similaridades. Nós nos encontramos, né, nós dentro de um ambiente, entre aspas, quase que selvagem, no supermercado, e saímos para caçar. Estamos atentos ali a todos os estímulos que as marcas ficam brigando por nós e nós temos que escolher uma marca ou outra, um produto ou outro. Não é? Então a nossa caça talvez ela seja um pouco mais complexa do que tinham os nossos antepassados. E quando nós saímos para a caça, as organizações, cientes ou não desse nosso processo de receber informação, processar informação e ter uma resposta,
ciente ou não, elas utilizam cada vez mais estratégias de preço para tentar chamar a atenção desse nosso amigo moderno caçador. Desse nosso amigo, né, que como nós falamos, né, do nosso amigo das cavernas. Por exemplo, imagine que você vai comprar um produto, vai comprar uma roupa, vai comprar um livro, né? Enfim, o que você vai comprar? O que normalmente as empresas elas utilizam? De várias estratégias para tentar minimizar a nossa percepção de dor. Várias estratégias. Você entra num site, eles costumam fazer o quê? Uma ordenação de preços, por exemplo, do maior para o menor. Elas costumam fazer isso. Por que ela faz essa ordenação do menor para o maior? Por que ela faz isso? Porque para poder chamar a atenção que quando nós comparamos esses dois preços, nós vamos fazer o quê? Estabelecer naturalmente uma comparação entre um preço e outro, e aquele que tiver mais convidativo, ele teoricamente nos passará uma percepção de perda menor, ou se preferirem, de uma menor dor em termos físicos quando nós deparamos com o cifrão. Isto funciona? Daqui a pouco a gente responde. Outras estratégias muito comum, muito usual no mercado, preço psicológico. Ao invés de colocar R$10, o que a empresa faz? Coloca R$ 9,99. É eficaz o preço psicológico? É muito eficaz, muito eficaz. Por que ele é eficaz? Em termos de percepção. Porque primeiro, nós ocidentais, nós costumamos ler da esquerda para a direita e de cima para baixo, mas da esquerda para a direita. Portanto, quando eu vejo ali R$ 9,99, por mais que tenhamos ali aquele 1 centavo de diferença, que nem existe mais, né, a moedinha de 1 centavo, mas por mais que nós tenhamos aquela diferença de 1 centavo, o primeiro número que passará na percepção desse consumidor será o 9 e não o 10. Por isso que ele é eficaz. Outro detalhe também, por que ele é eficaz? Porque, de novo, nós ocidentais, por exemplo, 10 e 9,99. Nós ocidentais, nós costumamos enxergar zero, o número 0, do lado direito como um acréscimo de dezena. É 1, se eu coloco 0 fica 10, se eu coloco 2 zeros fica 100, e assim sucessivamente. Então, quando eu mostro o 10, ao invés do 9,99, qual que é esta percepção que o consumidor tem? Grandeza. Então ele tem uma percepção de que aquele zero está acrescentando um valor muito maior, ou está acrescentando uma grandeza. Por isso que muitas vezes esses preços redondos, talvez eles não sejam tão eficazes assim. Por isso que o preço psicológico, ele funciona, ele é adequado. Né? Ele é adequado. E mais interessante ainda é que antigamente, sem talvez todas as descobertas, né, em termos de psicologia social, economia comportamental, biologia, antropologia, os preços psicológicos eles eram utilizados apenas em produtos de compra por impulso. Aqueles produtos, né, que normalmente eles ficam do lado da caixa do supermercado, que você vai lá, pega, né, e às vezes você não pensa muito. É interessante. Porém, olha que mais interessante ainda, hoje em dia ele é utilizado até para bens duráveis. Você vai comprar uma casa, você vai comprar um carro, você vai comprar um celular. Então eles utilizam muito esses preços psicológicos. Ao contrário, olha que interessante. Ao contrário, se você quer dar um sinal mesmo que esse preço ele é grande mesmo, porque o produto também ele é muito grande, ele é muito importante. Aí você pode colocar os zeros, porque aí dá esta percepção de valor. Okay? Então estas são outras características que estão induzindo o preço, que estão tentando, como que a gente poderia dizer, estão tentando conversar com o nosso cérebro mais antigo. Como mencionado aqui, sobre o sistema 1 e o sistema 2. Né? Foi muito bem colocado aqui, que comentaram, né? O que nós temos? Quando nós pensamos nesse nosso amigo caçador, nós temos dois cérebros, né? O cérebro automático e o cérebro analítico. O cérebro automático é o sistema 1 e o cérebro analítico é o sistema 2. Quando nós colocamos o preço psicológico, ele quer falar com o nosso cérebro automático do sistema 1. Okay? Outra estratégia que é muito usual também é parcelamento. Parcelamento funciona, parcelamento é eficaz para falar com esse nosso cérebro mais antigo? Ele é
Ele é eficaz porque normalmente nós temos uma dificuldade em termos de percepção de tempo, nós temos uma dificuldade em enxergar em longo prazo, né? Nós temos uma limitação em termos de tempo. Por quê? De novo, os nossos amigos caçadores, os nossos amigos antepassados, o que acontecia com eles, eles tinham o tempo de vida deles, não é que era muito curto, né? O tempo de vida deles era muito restrito, porque eles tinham perigo a todo momento. Então eles tinham uma impossibilidade de enxergar em longo prazo. E quando nós falamos em termos de parcelamento, o que acontece? Primeiro, a percepção de gasto desse consumidor é menor. Por que é menor? Porque ele enxerga a parcela e não o valor total. Outra coisa, ele não está vendo o dinheiro ser extraído, ser retirado da sua carteira, do seu bolso naquele momento. Portanto, ele sente, como que nós poderíamos dizer, menos dor ao perceber ou a ser estimulado por uma estratégia como essa. Ok? Então, parcelamento funciona? Funciona. Preço chamariz. O que é preço chamariz? É quando normalmente nós colocamos um preço muito alto em comparação a um preço menor. Então o que acontece? O preço mais alto, ele é um chamariz, ou ele é, como que a gente poderia dizer, é algo que vai chamar atenção para o preço mais alto e nós não levamos em consideração aquele em comparação. Ou melhor, nós consideramos aquela em comparação. E aí nós enxergamos uma diferença muito grande, e aí o que as empresas fazem? Eu tenho produto A, preço lá em cima. Produto B, um preço menor. E eu quero vender o produto B. Então eu coloco um preço alto ao lado de um preço menor para poder chamar a atenção dos consumidores. Funciona? Funciona muito. E o grátis funciona? Funciona. Por que o grátis funciona? Mais para frente vamos falar um pouquinho mais do grátis. Por que o grátis funciona? Porque aquele consumidor ele percebe como um ganho. E tudo aquilo que é um ganho, né, nós somos programados para catar tudo que tem na nossa frente. Isso é termo de evolução, é termo do que nós fomos moldados no decorrer da nossa história. Portanto, se eu me deparo com o grátis acende uma luzinha falando, olha, oportunidade de receber alguma coisa, de receber um benefício em relação àquela oferta que a empresa está utilizando. Percebe? Tudo isso é o que nós nos deparamos quando vamos ao mercado, quando vamos comprar alguma coisa, seja comprar este algo pelo meio digital, ou seja, comprar esse algo no meio físico. Tudo isso está influenciando em nossa percepção. E tudo isso, todas essas estratégias, que são das mais usuais, né, como nós falamos, por que nós percebemos ela como um ganho e, consequentemente, com uma menor percepção de dor? Porque nós somos moldados no decorrer da nossa existência para o quê? Para perceber o seguinte: se eu estou extraindo o dinheiro do meu bolso ou estou realizando uma troca, eu vejo isso como uma perda, como algo que eu estou perdendo. E eu não quero perder. Por que eu não quero perder? Porque nós somos programados para escassez. Se nós somos programados para escassez, aquela velha história, né, de que, poxa, né, vai que amanhã falte aquele produto. Então, quando eu vejo algum ganho, eu presto atenção e eu tento usufruir da melhor maneira possível. Por isso que essas estratégias de preço que nós falamos, elas são sim muito usuais e elas conseguem falar com o nosso cérebro mais antigo. O nosso cérebro mais antigo, que ele literalmente ele enxerga o preço como uma dor. Literalmente uma dor física. Em estudos de neuroimagem, eles comprovam o seguinte, que pelo simples fato de uma pessoa se dar de frente, né, quando ela vê o cifrão ou qualquer menção a preço, as mesmas áreas do cérebro que são estimuladas são aquelas relacionadas à dor física. Então, quando nós costumamos falar, olha, este produto até doeu no meu bolso. Por que a gente fala isso, que até doeu no meu bolso?
porque literalmente doeu. É como se fosse uma dor física, ao menos em termos de percepção. Por isso que eu abri, né, esse nosso bate-papo falando que preço é uma grande de uma dor de cabeça e literalmente ela é uma dor física, ok? Olha que interessante, né? Esse nosso amigo consumidor, caçador moderno em relação a preço. Todas essas particularidades que eu falei para vocês, as estratégias de preço que nós comentamos, depois falaremos por algumas outras, nós poderíamos dizer que são percepções lógicas. Nós poderíamos dizer que esse nosso consumidor, ele é lógico quando ele vai à caça. A caça, né? A compra. Será que ele é lógico? Imaginem a seguinte situação. Imaginem que vocês vão sair para compra e vão comprar um sapato. Ou então você está passeando pelo shopping, você vê aquela loja de materiais esportivos e aí você fala, poxa, né, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né, como que estão esses sapatos, né, esses tênis. Aí você está andando ali, né, pela prateleira e de repente você se depara com aquele tênis que fazia tempo que você queria comprar. Imaginem que aquele tênis, por exemplo, que ele saiu de linha, né? Saiu de linha, então tem poucas unidades que estão no mercado. Aí você pega aquele tênis, começa a tocar aquele tênis. Aquele tênis, eles trabalham com o sensorial, né? Eles tentam trabalhar com nossas percepções sensoriais, do marketing sensorial, né? Que é um dos cursos da IBM. Aí você pega, você toca naquele tênis e você sente por meio do tato que aquele tênis ele é muito confortável, ele é macio, simplesmente com o tato. Você dá uma cheiradinha nele, né, trabalha com o seu olfato e aí percebe que tem aquele cheirinho de novo, né, aquele cheirinho de fábrica. Aí você fala, poxa, né, mas que legal. Aí, de repente, o que você faz? Você visualmente, né, trabalhando com o seu estímulo visual, você pega, você olha como que é aquele tênis e aí você faz o quê? Pega a etiqueta de preço. A hora que você pega a etiqueta de preço, você vê que aquele tênis está custando, vamos supor, R$ 699,99. O que é isso? De novo, preço psicológico. Aí você fala, imagine o que acontece com a sua percepção. É uma facada. Dói demais. Olha que interessante, tudo estava perfeito. A oportunidade que você viu, o brand sensorial, que foi o marketing sensorial, foi muito bem trabalhado. A marca que você viu, a marca que eu quero. A marca é tão importante quando pensamos em termos de atalhos mentais para o seu processo decisório. E aí o que você faz? Você sente aquela dor. O que você fará? Você vai pelo lado emocional ou você vai pelo lado lógico? Se você for igual eu, o que você faz? Você vai lá e vai falar assim, não, eu vou pagar, passo no cartão, passo lá em 127 vezes, né, igual a Casas Bahia, 137 vezes, parcelo, o preço psicológico foi fundamental, o marketing sensorial, ele trabalhou com a minha estratégia, né, com as estratégias lá que trabalham com todos os sentidos, que eu capto as informações, e eu compro. Eu fui lógico ou fui racional? Perdão, eu fui lógico ou fui emocional? Eu fui puramente emocional, porque é esse nosso cérebro mais antigo. Porque se eu fosse lógico, o que eu faria? Se eu tivesse aquela percepção do Homo econômicos, no qual ele procura maximizar as suas oportunidades, maximizar a oferta, colocar numa balancinha custo e benefício, e aí falar assim, ó, isto é entrega de valor, ou isto eu enxergo como valor, o que nós faríamos? Simplesmente entraríamos lá na nossa internet, pelo nosso celular, faríamos inúmeras pesquisas de preço e não compraríamos naquele momento. Procuraríamos uma outra oportunidade que pudéssemos enxergar o quê? Um ganho. Mas é isso que nós costumamos fazer? Não. Nós não costumamos agir dessa maneira. Por isso que quando a gente fala em neuromarketing, nós temos esse grande embate, que é
o Homo economicus, aquele Homo economicus que ele é lógico, que ele é racional, e por outro lado nós temos o Homo irrationalis, é aquele que é baseado na emoção. E portanto, nós temos que compreender que temos esses dois lados e estudar o nosso consumidor quando nós pensamos nas estratégias da organização, tendo em vista esses dois processos, do Homo economicus e do Homo irrationalis. Mais uma vez, como comentaram, o sistema 1 e o sistema 2. E o neuromarketing nos dá grandes possibilidades de entender esse consumidor. E principalmente, como nós estamos falando, as estratégias de preço. E as estratégias de preço, olha como nós não somos tão racionais desta maneira no momento que nós saímos à caça, nosso antigo caçador, e que nós nos deparamos com as ofertas de preço. Dan Ariely, ele tem um livro muito legal que chama Psicologia dos Preços, né? E ele conta um caso que ele mostra a nossa irracionalidade. Ele diz o seguinte, ele conta um caso muito bacana que, olha como nós não somos tão bons assim com preços. Ele conta um caso que, por exemplo, você está em Las Vegas, você está no cassino de Las Vegas, e aí o que acontece? Você faz uma reserva no hotel, e quando você vai tomar um café, tem lá, café do hotel, tá lá, por exemplo, vai, $10. O que você pensa? $10? Poxa, mais $10 é muito caro o café. E você se recusa a gastar aqueles $10. Você fala, de jeito nenhum, eu vou gastar $10 num copinho de café. Porém, olha que interessante, aquela mesma pessoa, quando ele está no cassino, jogando a sorte lá, né, jogando a sorte, sendo também estimulado por todas as percepções de ganho, percepção de iluminação, lá dentro do cassino, que você não tem relógio para não ver a hora passar, e não tem, a iluminação é sempre a mesma para não te dar percepção de tempo passar. Quando você está lá gastando o seu dinheiro, aí você não se importa de fazer o quê? De literalmente dar $10 de gorjeta para a moça que trouxe a bebida. Perceberam? Olha só como nós somos em relação a preço. Um preço é caro demais. E o outro preço, o que acontece? A gente não se importa em gastar. Esta é a percepção de preço. Por isso que nós não somos tão lógicos assim como nós imaginamos. Ou então pegue outro exemplo. Você está num show, cantando com a banda, todo feliz, cantando, e de repente você canta tanto e começa a ficar com a garganta seca. Aí você faz o quê? Como se fosse de novo um caçador tentando identificar a presa, atento a todos os estímulos que estão ao lado, você procura alguém que está vendendo água. Aí você olha e encontra o vendedor. Quando você se depara com aquele vendedor, ele fala, oh, que legal, seu Sérgio, está aqui curtindo o show da sua banda, né? Pô, bacana. Aí eu falo, queria uma água. Ele, claro, meu amigo, nossa água custa R$30. O que eu penso na hora? Dói, não é? Dói. Só que é uma dor que passa logo. Por que passa logo? Porque simplesmente existe um processo em nosso cérebro chamado contabilidade mental. O que é contabilidade mental? Eu acondiciono determinados preços, determinadas percepções na minha cabeça. E aí eu faço determinadas contas mentais que talvez não sejam tão lógicas. Naquele show, eu vou pagar os R$30. Vou. E não vou reclamar. Vou sentir uma dor da hora, mas não vou reclamar. Por quê? Por causa que o preço da água, naquele momento, ele está colocado na minha caixinha de o quê? De diversão. E na minha caixinha de diversão não tem problema pagar R$30. Agora, se fosse no meu dia a dia, eu jamais iria pagar R$30. A mesma forma que aconteceu no cassino. No cassino, que aconteceu? O café da manhã a $10, na nossa contabilidade mental, ali estava relacionado ao quê? Alimento do dia a dia. Coloquei lá, então o alimento do dia a dia eu tenho uma faixa de preço que é apenas aquela quantidade que eu posso pagar ou que eu estou disposto a desembolsar um determinado valor. Já
quando eu estou apostando, me divertindo, R$ 10 de gorjeta literalmente não é nada. Percebe? Este é o consumidor. Aonde que ele vai encaixar o preço e a percepção de preço. E aí por isso que muitas empresas elas trabalham adequadamente com isso. Por isso que o preço da água ele pode ser um pouco maior em relação ao que tem no mercado. Portanto, o que acontece? Preço justo, o que é preço justo? A água a R$ 30 é justo? O café a $10 é justo? É complexo. Por que é complexo? Estratégias / percepção de preço, ele é muito complexo para que a gente pense em relação a um preço justo ou não. Ele vai determinar muito, ou ele é determinado muito em relação ao quê? Em relação ao meu histórico, em relação a onde eu estou, em relação ao produto, mas principalmente em relação a aspectos direcionados à minha percepção. Por exemplo, mais um exemplo de como nós não somos tão lógicos assim em relação a preço. Imagine que você saiu para uma viagem de férias. Claro, não temos pandemia, imagina que temos pandemia. Você fez a viagem dos sonhos. Aí na viagem dos sonhos, aí no finalzinho, né, você chegou cansado, chega lá na sua casa, e quando você, cheio de mala, né, cheio de compras que você fez, quando você vai abrir a porta trava. A chave quebrou no miolo. Aí você, né, cansado, você pega, chama um chaveiro, e aí chega um chaveiro e ele destrava a sua porta em 10 segundos. Em 1 minuto ele destrava a sua porta. Esta é a situação 1. Situação 2. A mesma situação, você está viajando, chegou em casa, e aí você chama o chaveiro e ele demora 3 horas para destravar a sua porta. E os 2 chaveiros cobraram R$ 100. Qual que é o preço justo? Preço justo. Se você é como a maioria dos consumidores, ele vai acreditar o seguinte, que o preço justo é aquele que demorou mais tempo, e não aquele que foi mais rápido. Percebem como nós somos incongruentes? Como nós não somos tão lógicos? Não somos tão lógicos porque, olha que interessante, se nós fôssemos lógicos, qual que é o nosso pensamento? Aquele rapaz que eu paguei R$ 100 e ele destravou em 1 minuto, valeu o meu dinheiro. Por que valeu o meu dinheiro? Porque ele me poupou tempo. Ou talvez eu pudesse pensar, caramba, valeu a pena porque realmente eu contratei um especialista, valeu o preço. Mas não é assim. A nossa percepção entre preço justo ou não, ela vai em relação ao quê? Ao esforço que nós percebemos da pessoa fazendo um determinado produto, fazendo uma determinada atividade. Esse é o consumidor. Ele não é tão lógico desta maneira. Ele não age de maneira lógica. Uma observaçãozinha, estão perguntando se vai ficar gravada essa live. Vai ficar. E outras pessoas também, eu vi que passou rápido algumas perguntas. Desculpe, eu não consegui ler todas aqui. Perguntaram a respeito do livro, né? O livro é esse daqui, ó, Desmistificando o Neuromarketing. Depois, no final, eu tenho um código, caso alguém tenha interesse em comprar, é só entrar na editora, colocar esse código, tem um desconto lá, tá? Para os alunos da IBN, ok? Então, voltando à ideia, vocês perceberam como que é complexo esta identificação de preço? Como que é complexo trabalhar com preço? Não é? E pensando em trabalhar com preço, lembre-se do seguinte, lembre-se mais uma vez, preço ele causa uma dor física. Tá? Então existem estudos em neuromarketing que eles demonstram que toda vez que eu me deparo com preço, as áreas do cérebro que são ativadas são aquelas mesmas relacionadas à dor física. E como que eu faço, como você pode fazer, você como estrategista, para minimizar a dor do preço? Como que você pode trabalhar? Tem algumas dicas. Primeiro, como nós já falamos, vender a crédito. Vender a crédito funciona por quê?
Porque nós temos aquela ideia, né, principalmente nós brasileiros, acho que do mundo todo, né, porque isso é em termos de comportamento humano, né, e não literalmente de brasileiro, é que nós costumamos fazer aquela continha mental, aquela contabilidade mental mesmo. A gente considera o quê? O preço da parcela e não o preço total. E aí até uma percepção em termos de grandeza, o que nós olhamos, se aquela parcela, aquele valor baixo, ele cabe nos meus rendimentos, cabe no meu salário, ótimo, então ele é adequado para a compra. Então vender a crédito é algo muito usual e ele minimiza a percepção de dor. E também o seguinte, olha que interessante, como que funciona essa nossa ideia de preço. Compra de um produto, paga na hora, preço, a dor do preço ela é intensa. Se eu pago antes e eu usufruo do produto depois, sem percepção de preço. Se eu adquiro o produto e vou pagar depois, eu também não tenho percepção de preço. Então, olha, pagamento antes do produto, pago antes, não percebo. Produto, pago depois, também tem uma menor percepção de preço. Por isso que crédito, vender a crédito, ele também é muito interessante para minimizar a percepção de dor. Outra coisa, vender a cartão. Vender agora com o dinheiro virtual. Ele também é eficaz, por quê? Porque eu não vejo dinheiro saindo da minha carteira. Se eu não vejo dinheiro saindo da minha carteira, eu fico uma percepção. O que acontece? Nossos amigos antepassados, eles gostam de imagens concretas. O concreto ele é muito mais fácil de perceber imagens concretas. Como eu não estou vendo o dinheiro sair fisicamente da minha carteira, eu tenho uma menor percepção em termos de perda, em termos do dinheiro estar saindo, sendo extraído da minha carteira. Então, o que acontece? Normalmente, aí tem os problemas de endividamento e outras coisas que nós já estamos acostumados. Além do mais, imaginando que o dinheiro tende a ficar cada vez mais virtual, isso é muito complexo. Outra dica, venda pacotes. Quando eu vendo pacote, eu minimizo a dor. Por que eu minimizo a dor? Olha que interessante, volte de novo àquele exemplo do chaveiro. Nós mencionamos que você foi fazer a viagem dos sonhos. Para que você pudesse fazer a viagem dos sonhos, o que você fez? Você foi em uma agência de turismo. E quando você foi em uma agência de turismo, como que eles ofereceram o produto para você? Eles venderam um pacote de viagem. Por que pacote de viagem? Olha que interessante, né, o pacote de viagem. Imagine se a agência de viagem ela vendesse item a item para você. Então já falar o seguinte: oi, seu Sérgio, tudo bem? Vai viajar? Fazer a viagem dos sonhos? Pô, legal. Vai conhecer Londres? Maravilha. Então assim, ó, passagem de ônibus, passagem aérea, de ônibus vai ser difícil para lá, não sei que seja na Europa. Passagem aérea, preço tal, dor. Traslado do aeroporto até o hotel, dor. A primeira diária do hotel, dor. O almoço incluído, dor. Olha só, seria o quê? Seria literalmente uma... Ao invés de ser a viagem dos sonhos, seria a viagem do pesadelo. Seria quase que uma sessão de sadomasoquismo, de tanta dor que eles iriam infligir ao seu cliente. Então, o que eles costumam fazer, literalmente, eles vão, né, dar o preço de uma vez só. Aí a dor é uma só. É como se fosse tirar o curativo de machucado, né? Tira de uma vez que aí a dor é menor. Apesar que existem pesquisas que falam que não, você tem que tirar devagarzinho que a dor literalmente é menor, tá? Mas apenas, perceberam? Por isso que pacote funciona, pacote de internet. A gente vai pagar o pacote da TV a cabo, canal X, canal Y, canal não sei o que, mais internet, mais não sei o que, olha tanta dor que você fala, não, melhor ficar sem internet. Então pacote ajuda, tá? Pacote quando você vai comprar automóvel, ele fala o pacote do som, enfim, pacotes eles ajudam a minimizar a dor, porque a percepção será a mesma, e também a percepção será a mesma, a percepção será uma só, né? Dói uma vez só. E também o mais interessante, né? Quando eu vejo um preço com vários produtos agregados, aí eu vejo um ganho, tenho a percepção de ganho.
Mesma coisa também, além de pacotes ou formas para facilitar a decisão do consumidor e também para minimizar a dor, são os combos, né? Você vai no McDonald's, pede o número 1. Que aí o número 1 você enxerga valor porque está tudo junto, além de facilitar a sua compra, está tudo junto de um pacote só. Então funciona. A linguagem que você utiliza também funciona. Funciona. Porque a linguagem, quanto mais rebuscado ou mais elitizado for a linguagem que você utiliza, maior será a percepção de valor no produto e, consequentemente, a percepção de preço será menor. Não é isso que funciona quando nós pensamos ou quando nós vamos em um restaurante requintado? Os ingredientes, primeiro, eles estão com uma fonte toda diferente, né? Como essa fonte está diferente, trabalhada, eu tenho dificuldade de leitura. Se eu tenho dificuldade de leitura, eu vou me concentrar muito mais. E aí, se eu me concentro muito mais, eu imagino que talvez esse preço seja mais adequado. Ou então eu imagino, em termos de linguagem, se essa linguagem, a escrita, ela é muito complexa, pode ser que eles tiveram muito trabalho para fazer aquele produto. Se eles tiveram muito trabalho para fazer aquele produto, eles consumiram muitas horas, portanto, o valor deste produto ele pode ser cobrado um pouco mais. Ou então, notem, os famosos hambúrguer gourmet que nós verificamos por aí. Nada contra, né? Nada contra hambúrguer gourmet. Mas muitas vezes eles pegam, por exemplo, o tipo da salada, que é o mesmo que tem no X-salada que a gente come na padaria, só que eles colocam uma descrição tão bonita, tão complexa, que aí nós acabamos falando que nós acabamos entendendo que o preço pode ser cobrado maior. Não é que nós acreditamos que o preço pode ser cobrado maior. Nós damos mais valor. E se eu dou mais valor, automaticamente o que acontece, se eu dou mais valor, eles podem quase que literalmente cobrar um pouco mais daquele produto, porque eu estou enxergando o valor. Outra situação interessante também, rituais. Ritual funciona. O Dan Ariely, naquele livro que eu comentei para vocês, da Psicologia dos Preços, ele fez um experimento muito bacana. Ele pegou 2 grupos de voluntários, o mesmo chocolate, só que para um grupo ele falou o seguinte, ó, tá aqui o chocolate, usa do jeito que você quiser. Então, consome o que quiser. Aí a pessoa foi lá, abriu o chocolate, comeu. Quanto você acha que deve ser esse preço de chocolate? Ah, eu acho que deve ser $5. Para o outro grupo, ele falou o seguinte, olha, este chocolate você deve pegar ele com a parte de cima voltada para baixo, vire ele, abra a embalagem primeiro pelo lado direito, depois pelo lado esquerdo, dobre e redobre, enfim, ele falou um ritual muito bem detalhado. Aí o que acontece? A percepção das pessoas foi de que aquele produto ele era mais caro. Ritual, o ritual para consumir um produto. Então, para um grupo, por exemplo, eles falaram ali que o grupo, o preço era 5 e o outro, aí ele falou que era 15, por exemplo. Isso foi muito mais caro, simplesmente porque eles acrescentaram um ritual. Né, como faz a cerveja Guinness, que para você consumir a cerveja Guinness, você tem que colocar ela num ângulo adequado, ângulo de 75 graus, 110 graus, para que a espuma ela escorra bem, de uma maneira bem gradual, para que seja automaticamente ritual. E as pessoas dão um valor muito mais alto para este processo de ritual, consequentemente ele minimiza a dor. Outra dica que nós falamos, o grátis funciona? Funciona e funciona muito grátis. Por que funciona? Porque nós somos programados para escassez e nós não queremos ver perda. Nós somos programados para catar tudo que está na nossa frente. Se você literalmente está num parque junto com a sua família, passeando lá com a sua família, e de repente vê uma fila enorme para as pessoas que estão lá para pegar uma amostra grátis de sorvete. Por mais que você não esteja precisando, o que você faz? Você vai lá, fica na fila para poder pegar a sua amostra. Por quê? Porque nós pensamos, olha, vai que
amanhã, vai que amanhã não tenha este preço, eu não tenho esta oportunidade. Então o que eu faço? Eu vou lá e vou entrar na fila e vou querer o preço grátis. Porque preço grátis nós enxergamos como ganho. Apenas um detalhezinho. O preço tem que ser grátis. A oferta tem que ser grátis. Não pode ser quase grátis. Pode ser quase grátis. Nós temos umas empresas que trabalham assim, ó. Compre um produto por 10 e mais 1 centavo você leva o segundo grátis. Isso não é grátis. Isso é desembolso de 1 centavo, por mais que não tenha quase que valor monetário nenhum. Porque lembre-se, nós não somos tão lógicos assim para interpretar esse 1 centavo que não é quase nada. Está saindo dinheiro. Está saindo dinheiro, não é grátis. A Amazon ela fez uma estratégia muito interessante, né? A Amazon ela é muito forte, muito boa em fazer testes, esses famosos testes AB, que ela fez o seguinte, ela pegou em todos os mercados do mundo, lá, né, no processo dele, a compras acima de 100 reais, 100 unidades monetárias, o frete era grátis. Aí as vendas aumentaram vertiginosamente. Na França, eles falaram o seguinte, só na França, compras acima de 100 reais, o frete era um franco. Que era o quê? Irrisório o preço. Só que o que acontece? As pessoas, de novo, por mais que o preço fosse muito, mas muito baixo, elas enxergaram dispêndio de valor e aí elas não tiveram a mesma resposta que ocorreu nos outros locais. Portanto, lembre-se, grátis não é quase grátis. Grátis é grátis, sem dispêndio, sem nenhuma entrega de valor monetário, por mais que você considere que este valor monetário ele seja irrisório. Mas grátis tem que ser grátis. E grátis não pode ser todo dia também, né? Começa a oferecer grátis todo dia, você perde esta noção de exclusividade. Outra estratégia que nós poderemos falar, que eu já havia mencionado, é o famoso preço âncora, né? Então o preço âncora, o que é o preço âncora? Que também funciona. Aquele canal de venda, famoso canal de venda, onde ele vai lá, né, o apresentador, que ele está vendendo, né, o produto, ele logo de cara, vamos imaginar que está vendendo essa caneta Lumicolor aqui, Lumicolor, e ele começa a estratégia dele falando o seguinte, olá meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, estou vendendo essa caneta, uma caneta como essa, ela está no mercado por 50 reais. Ponto. Magia está feita. Ele falou, tá lá por 50 reais, o que nós fizemos? Nós guardamos aqui na nossa cabeça. Aí eles falam das vantagens da caneta, que ela deixa tudo amarelinho, mais bonitinho, tem esse trocinho aqui, ó, para que eu possa pôr no meu bolso, que eu possa levar para tudo quanto é lugar, né, ela é gostosa para você morder, enfim. Aí no final ele fala assim, ó, esta caneta aqui está 5 reais comigo. Pronto. O que acontece? Por mais que nós não pensemos, né, em termos lógicos, por mais que a gente tenha a possibilidade de sair por aí, fazer a comparação, fazer a pesquisa, a gente não faz, porque quando nós estamos em um ambiente de compra, um ambiente de venda, um ambiente mercadológico, quando nós não temos muitas opções, nós temos por hábito ancorar as nossas decisões. O que é ancorar? É literalmente me apoiar em algo. Por quê? Porque eu preciso colocar aqui o pessoal do ônibus. Exatamente, o pessoal que trabalha fazendo, né, vendendo produtos no metrô, no ônibus, eles não tiveram curso de neuromarketing, mas eles usam essa estratégia muito perfeita, né? Na minha mão é tanto, lá no mercado é tanto. Exatamente, eles usam isso. Por que eles usam isso? Porque quando nós recebemos oferta de compra, nós não temos opção, nós precisamos nos ancorar em alguma informação. Isto que é ancoragem, é me apoiar em alguma coisa. Me apoiar. Por isso que quando ele fala que o preço é 50, ali eu me ancoro. Opa, esse é o preço, vou guardar essa informação. E aí quando ele fala que custa 10, 5, de 15 reais, aí o que acontece? Eu enxergo esta diferença de preço. Ancoragem. Tem um estudo que é muito interessante, que foi feito nos Estados Unidos em várias e várias opções, fizeram várias vezes, que eles pegaram para um grupo de estudantes e falaram o seguinte, estudantes, por favor, me falem o número do seu seguro social. Aí escrevam no papel, as pessoas escreveram o número do seguro social. E, perdão, escrevam os 2 últimos dígitos do seguro social. Então, por exemplo, se fosse o meu CPF, seria 25.
Então cada um colocou lá 25, 94, 77, 88, colocaram os valores do último número do Seguro Social. O que eles estavam fazendo com isso? Eles estavam ancorando a decisão dos alunos. Aí eles falaram o seguinte: vamos fazer um leilão aqui, ó. Qual é o preço que você daria por essa caneta? E aí aquelas pessoas que tinham em sua mente o número do Seguro Social alto, eles deram ofertas mais altas. Ancoragem. Ou então, eu preciso correr, que já está quase acabando, temos apenas 7 minutos, que eu adoro falar disso, eu acabo me empolgando e não vou nem ter tempo de abrir para as perguntas que vocês tenham. Então deixa eu ir bem rapidinho. Outro exemplo fantástico que teve foi do lançamento do iPad. Nosso velho e bom gênio Steve Jobs. Ele fez, no lançamento do iPad, ele começou, né, a apresentação dele: olha, nós vendemos produto aqui, não sei o que. Falou: olha, estou lançando um novo produto, um iPad, muito bacana, muito bonitinho, olha como ele é bonitinho. Olha, um produto mais ou menos desta forma aqui, ó, no mercado, está mais ou menos $900. Um produto, sim, um produto como se fosse mais ou menos com essas características. Bom, ancoragem colocada. Aí ele falou, fez o teste, falhou, né? Na primeira apresentação do iPad, falhou o iPad, tudo. E aí, quando ele terminou de falar, ele falou: sabe quanto vai custar esse preço? Lembra, ele falou que custava $900. Vai custar $600. $599,99 para usar o preço psicológico. Todo mundo viu aquilo como o quê? Como ganho. Como valor naquele produto. E aí, o sucesso, a gente já sabe o que aconteceu. E para finalizar, o último, perguntaram, eu vi uma pessoa falar a respeito de brand, né? Se o preço tem a ver com brand, muito. E aí nós temos uma pergunta, para terminar aqui: preço é qualidade? Obviamente que vocês responderão: é claro que é qualidade. Sim, mas como que nós poderemos provar que realmente a relação entre preço e qualidade é fundamental? Ou é importante, ou existe, ou é verdadeira, ou nós percebemos isto em termos do nosso sistema 1, sistema 2, os nossos antigos caçadores, e como o neuromarketing nos ajuda a compreender este processo. De novo, os nossos amigos norte-americanos, que são fantásticos em fazer pesquisa, eles colocaram o experimento do vinho, que vocês devem conhecer. Eles pegaram o mesmo vinho, colocaram em garrafas diferentes, escreveram garrafa A, garrafa B, e falaram o seguinte: olha, o vinho que está na garrafa A custa $10. O vinho que está na garrafa B custa $150. Por favor, experimente e me dê uma nota. Qual é o que tem a melhor qualidade, o melhor sabor? Preciso nem explicar para vocês qual que eles escolheram, não é mesmo? A grande maioria acabou por optar por aquele de $150. Ou então, outro experimento que eles fizeram não era em relação a vinho, né? Mas eles fizeram em relação a medicamento para dor de cabeça. E aí eles pegaram 2 placebos e falaram para as pessoas: olha, eu estou com uma dor de cabeça danada. Eu tenho aqui, ó, esse remédio aqui, ele custa $1, e esse outro aqui, ele custa $10. E aí as pessoas, né, em determinado momento, consumiram um, consumiram o outro, e mais uma vez aí veio a pergunta, né, qual foi mais eficaz? Vocês já sabem, já devem imaginar qual que eles preferiram. Eles preferiram literalmente aquele placebo que tinha um preço maior. Vocês perguntaram a respeito de brand, né? Se o brand realmente ele influencia. De novo, o mesmo experimento nos Estados Unidos, eles pegaram o mesmo produto, que era lá um óculos de sol. Num óculos de sol eles colocaram sem marca, no outro óculos de sol eles colocaram a marca. Aí qual que foi a percepção deles? Qual preço você dá, o preço que você acha desse valor? Obviamente que aquele que não tinha marca, ele teve um valor A, e aquele que tinha marca, ele teve um valor extremamente superior. Este é o nosso consumidor. Estas são algumas das características
que nós percebemos em termos de preço desse nosso consumidor. Toda vez que eu falo sobre preço, seja pelo viés do neuromarketing, ou seja simplesmente pelo viés de marketing, uma das grandes discussões que existem, salutares, discussão saudável, discussão de agregar mesmo conhecimento, quando a gente, né, conversa sobre essas percepções, uma das grandes que nós temos no mercado é preço para lançamento de produto. Você vai lançar um produto no mercado, qual o preço que você usa? Preço baixo ou preço alto? E aí sai aquelas, né, discussões muito acaloradas. Por quê? O senso comum é, você vai lançar um produto no mercado, lance ele com preço baixo. Por quê? Com preço baixo você abre mercado, e aí você, depois que você abre o mercado, aí você pode subir o preço, e aí você domina o mercado. É claro que quando a gente fala de marketing, nós estamos falando de uma ciência exata. Existem exceções em tudo que nós trabalhamos, mas eu sempre sugiro para que as pessoas entrem com preço alto. Um preço alto de qual forma? Entre com o preço alto para estabelecer um preço âncora. Entre com preço alto porque para que as pessoas enxerguem qualidade no seu produto. Você acabou de entrar no mercado com preço baixo, a percepção desse consumidor será exatamente essa: preço baixo, qualidade baixa, preço alto, qualidade alta. Então, cuidado quando... E é muito mais fácil, note isso, é muito mais fácil entrar com preço alto e depois baixar do que entrar com preço baixo e depois você tentar aumentar o preço. Por que isso? Porque quando você abaixa preço, nós temos o quê? Quando você abaixa o preço, enxerga, nós temos a percepção de ganho. O que é ganho? Era 100, ficou 80. Então eu tenho ganho. E nós estamos procurando, nós estamos sempre buscando o ganho nesses relacionamentos que nós temos. Meus amigos, esse era basicamente o recadinho, que é, né, o bate-papo que eu tinha que passar para vocês a respeito de neuromarketing, a ciência do consumo, que é gostoso falar na ciência do consumo, né? Finalmente nós podemos dizer, graças ao neuromarketing, que o marketing ele pode ser visto como uma ciência, que ele pode fazer testes, que ele pode verificar de uma maneira muito mais sistematizada as suas descobertas, né? Então a gente pode falar da ciência do consumo, e quando nós falamos em termos da ciência do consumo, nós temos que estar atento a todas essas percepções de preço. Por quê? Porque preço é uma dor de cabeça. Uma pequena curiosidade, antes de terminarmos aqui, uma pequena curiosidade: o primeiro livro que eu escrevi em 2007, o Desmistificando o Marketing, agora é Desmistificando o Neuromarketing, o Desmistificando o Marketing, o capítulo que eu abordava sobre preço se chamava Preço, uma grande de uma dor de cabeça. Por quê? Mesmo naquela época eu não tinha tantos conhecimentos aprofundados sobre neuromarketing, o neuromarketing era muito incipiente, mas nós já tínhamos uma ideia de que preço realmente ele é uma grande complicador para as empresas, porque preço é o único das variáveis de marketing que gera receita. Os demais, eles são investimentos, mas ao mesmo tempo é aquele que dá essa percepção de dor por parte dos consumidores. Certo? Então é muito interessante, né? Porque em 2007 eu falei sobre isso, e aí o nosso destino, né, foi nos conduzindo para que a gente chegasse ao conhecimento mais aprofundado da dor do preço. Para aqueles que perguntaram, né, então, se vocês tiverem interesse em comprar esse livro, isso daqui eu tenho um capítulo inteiro que fala somente a respeito de preço, um capítulo que fala somente de preço, outro de praça, outro de promoção e outro de produto. E esse daqui é o capítulo, o que eu conversei com vocês é um pouquinho do capítulo 9. E se vocês tiverem interesse, depois vocês podem mandar uma mensagem para a IBN ou mandar uma mensagem para mim. Ou se vocês quiserem, vocês podem ir no site da Novatec, novatec.com.br, e coloquem o código NEURO,
que aí eles estão oferecendo, né, para os meus alunos, para as pessoas que eu conheço, estão oferecendo 25% de desconto, certo? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tiverem alguma dúvida, eu vi que alguns fizeram algumas perguntas, né? Eu peço perdão porque eu não consegui ler tudo rapidamente, mas se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, estou vendo alguns agradecimentos aqui, eu que agradeço. Saibam que é muito bom falar sobre marketing, é muito legal. Aqui uma pergunta: por que vale a pena investir em neuromarketing no mercado? Por que vale a pena investir no neuromarketing no mercado? Porque nós conseguimos ter, primeiro, um conhecimento muito superior em relação aos concorrentes. Imagina o seguinte: o seu concorrente ele estará analisando os seus consumidores da maneira talvez mais padronizada, mais lógica. E quando você investe em neuromarketing, lembre, investir em neuromarketing não é necessariamente você colocar em prática os experimentos em neuromarketing, mas principalmente aprender com as descobertas já realizadas. Por exemplo, o que nós estamos falando aqui é aprender com as descobertas realizadas. E aí o que você consegue fazer com este conhecimento? Você terá o quê? Uma gama de opções muito maior para poder entender o consumidor e falar com este cérebro mais antigo. Então notem, se você tiver um conhecimento em neuromarketing, o seu concorrente vai estar analisando o processo tradicional. Vou colocar ali uma placa da cor vermelha, vou colocar um desconto, vou fazer tal coisa. Agora, quando você tem o conhecimento do neuromarketing, o que você faz em relação a isso? O que você faz em relação a isso? Você vai ter o quê? Um conjunto de ferramentas muito maior e muito mais capacitada para poder falar com esse cérebro mais antigo. Então são ferramentas espetaculares, espetaculares. Por isso que eu acho que vale a pena investir o conhecimento em neuromarketing. Perguntaram aqui sobre o design de moda na UFC. Seria possível uma conversa com a turma? Claro, claro. Depois eu vou passar o meu e-mail. Será um prazer, será um prazer. Perguntaram, e também quem quiser que eu bata um papo, que eu faça outra live, à vontade. Quiser falar sobre outras estratégias de neuromarketing, fique à vontade. Perguntaram se vai ficar gravado. Vai. A questão não é que fazer em neuromarketing. Por que fazer e por que fazer? Isso é o neuromarketing. Exatamente. Né? É como que a gente consegue fazer as estratégias de neuromarketing. Como que eu posso fazer isso? Eu posso utilizar as estratégias de neuromarketing. Imagina o seguinte: seu planejamento de marketing, você tem lá, você segmenta o mercado, aí você vai fazer o estudo do comportamento do consumidor. Aí você joga tudo isso, todas essas descobertas para entender o comportamento do consumidor. E depois você vai usar essas descobertas para fazer aqui uma estratégia de preço. Por exemplo, tudo isso que nós falamos. Estratégia de praça. Você vai trabalhar com uma estratégia de praça, onde colocar o produto, categorização de produto, vender por meio, você vai vender pelo meio do digital, legal, mas categorize para não ficar muitas opções. Estratégia de promoção. Como que você consegue falar com o cérebro mais antigo, ser mais direto, utilizar palavras rebuscadas? Perceberam? Então, o como colocar em prática é da seguinte forma: eu tenho todo o conhecimento em neuromarketing, aí eu pego as minhas estratégias tradicionais de marketing e faço essas comparações. Como que eu encaixo ou como que eu altero determinadas percepções. Entendeu? Então, o como utilizar as descobertas é isso. Notem, sempre que falamos em neuromarketing, nós falamos do quê? De todas as tecnologias que existem em neuromarketing, aparelho de ressonância magnética funcional, eye tracking, falamos sobre eletrocefalograma. Isso realmente ele é muito caro. Talvez seja muito caro para você colocar em prática na sua organização. Mas note um detalhe: a grande beleza do neuromarketing é aprender com as descobertas já realizadas. O que significa aprender? Se alguém fez um experimento utilizando o eye tracking, publicou esse experimento, ou então os professores da IBM eles falaram sobre esse experimento, o que você faz? Pegue aquela descoberta, por exemplo, que a pessoa olha mais para o lado direito para o esquerdo, as cores funcionam, imagens de conotação sexual funcionam mais para esse do que para aquele. Peguem tudo aquilo ali e apliquem na sua organização, na sua estratégia. Perceberam?
Por quê? Eu não preciso ter a ferramenta para aplicar, eu aprendo com as descobertas existentes. Aquela velha história, não preciso pôr a mão no fogo para saber que o fogo queima. Alguém já fez isso. E o conhecimento ele é desta maneira. O conhecimento, alguém já fez um experimento. E aí simplesmente eu vou replicar esse conhecimento. Como que eu vou replicar? Conhecimento. E, apenas para terminar, apenas não negligencie o conhecimento que vocês já têm. Vocês estudaram por muito tempo, e sabem que o marketing tradicional ele trabalha com o preceito do Homo economicus. Não desconsidere esse aprendizado. Como eu sempre digo, é o seguinte: não caia na tirania do ou é um conhecimento ou é outro. Não. Quando você cai na tirania do ou, você está minimizando a possibilidade que você tem de aprendizado. É o e. O e é somando, o ou subtrai. Ou é o Homo economicus, ou é o Homo irracionalis. Ou é o antigo, ou é o novo. Não. É o antigo e o novo. É assim que a gente consegue fazer o quê? Juntar conhecimentos e poder aproveitar muito mais do entendimento do comportamento do consumidor. Como eu disse, eu estudo neuromarketing desde 2005, 2006 mais ou menos, e eu não deixei de considerar as abordagens tradicionais, porque para mim é tudo E. É este conhecimento e outros conhecimentos. Ok? Deixa eu ver o que mais. O curso presencial vai retornar este ano do Rio. Joyce, o pessoal do IBN, eles vão comentar com vocês, são a parte mais estrutural, né, do processo, então eu não tenho muito conhecimento. De novo, vejo vários agradecimentos, eu que agradeço, sabe, putz, é uma oportunidade bacana demais, fala sobre neuromarketing. Como eu disse, né, como a professora pediu se eu poderia fazer uma palestra dessa, à vontade. Vocês também, se quiserem, talvez na empresa de vocês, ou no grupo de conhecidos que vocês têm, fiquem à vontade para poder entrar em contato comigo. Aí perguntaram, Sérgio, essa percepção também funciona no B2B, quando o comprador não usa o produto. Bom, se funciona no B2B, funciona. Só que tem um detalhe, né? Quando a gente pensa em B2B, nós estamos falando de processos que eles são mais lógicos. Por que eles são mais lógicos? Porque quando eu sou um consumidor, pessoa física, eu compro com base na emoção, em quase 99% das vezes. Quando eu sou um comprador organizacional, eu compro pelo lado lógico. Por quê? Porque existe um processo sistematizado para que eu possa fazer uma compra. E outro detalhe também, eu não compro uma necessidade minha, é necessidade da empresa. Então tem vários outros departamentos envolvidos. Portanto, ele é muito, muito, muito mais lógico. Porém, lembre-se de um detalhe. Por mais que o processo seja lógico, por mais que eu esteja falando de uma empresa consumindo, eu sempre terei uma pessoa por trás. Seja o comprador da empresa, ou seja o vendedor, o fornecedor. Então teremos uma pessoa. E quando nós temos uma pessoa, nós teremos sim um relacionamento. E nesse relacionamento, por exemplo, você pode utilizar as abordagens de neurovendas, né, que nós temos o curso de neurovendas, pode utilizar a abordagem de como será a sua comunicação escrita, que você vai falar por esse comprador, e outras estratégias que podem ser utilizadas. Obviamente que aquela famosa compra do piloto automático, ela será muito, mas muito minimizada. Mas você tem outros atributos ou outras estratégias que você pode utilizar para conversar com este comprador organizacional. Preço âncora que nós falamos, né? Também tem, é claro que ele vai verificar o preço âncora, talvez ele não vá comprar por causa do preço âncora, mas isso vai chamar a atenção dele, chamando a atenção dele, ele vai conseguir chamar a atenção da sua organização. Então você consegue trabalhar sim em relação no B2B, é menor o aspecto emocional, mas é eficaz as descobertas de neuromarketing, porque, né, como eu disse, estamos falando de uma pessoa, certo? Mais alguma pergunta?
Mais alguma perguntinha? Eu não sei, dizem que é 1 hora, mas pelos meus cálculos já passou de 1 hora. Mas, enfim, ainda não acabou aqui a nossa gravação. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, se alguém tiver dúvida, eu vou... Perguntaram aqui, ó, se eu já li o livro Rápido e Devagar, só nem pensar. Sim, esse livro é bom demais, 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 demais. Que foi um dos precursores da economia comportamental. Muito bom esse livro, e ele fala realmente da nossa, né, dessa nossa percepção, né? Então ele vale a pena. Perguntaram pós-graduação em neuromarketing se vale a pena. Depende da instituição que você for pesquisar. Se você depois quiser mandar um e-mail para mim, eu vou ver se o meu e-mail, deixa eu colocar aqui, vou colocar o meu e-mail aqui, quem quiser conversar comigo, slmarketing, esperem só um pouquinho, slmarketing@uol.com.br. Então, se vocês quiserem pedir, olha, professor, eu quero uma dica de leitura. Tá aí. Eu quero uma dica de leitura. Você pode me dar uma dica de leitura? Posso, à vontade. Olha, eu quero estudar. Onde que eu posso fazer uma pós-graduação em neuromarketing? Manda para mim, tá? Vocês podem ir de lá. Aí lá no meu e-mail eu passo para vocês as redes sociais e outras coisas mais. Perguntou assim, aí o Cérebro que o Homem, do Antônio Damasio? Não. Esse eu não li ainda não. Rivaldo, então é uma ótima dica. Já vou colocar aqui nas minhas dicas de leitura. Dica de leitura para ler. Eu ainda não li muito, ainda não li a respeito desse livro. Tá, então, é legal dessas lives, porque vem algumas dicas de leitura, você fala, puxa, ainda não li esse livro, e a gente vai atrás, daqui a pouco eu já estou na Amazon, né? Na Amazon comprando, verificando esse livro, viu? Obrigado pela dica. Que a Amazon também, nós somos em preço âncora, enquanto não acaba, que hora que der o sinalzinho que vai acabar, a gente para. Falando em preço âncora, a Amazon também usa preço âncora. Né, quando ela pega lá e coloca o livro físico e o livro digital. Vocês podem ver que tem uma diferença de preço entre um e outro. Ok? Então, pessoal, então é isso. O meu Instagram, ele é Sérgio Ignácio, Sérgio Ignácio Marketing. O que você acha do amarelo para a cor principal de uma marca? Depende, né? O amarelo ele traz uma percepção de urgência bastante grande, né? Porque nós estamos acostumados, ele chama muita atenção. Então, dependendo de qual que é o seu objetivo, ele vale a pena. Se eu for falar para você em termos pessoais, eu adoro o amarelo. Mas nós temos o amarelo, ou as cores, né? A famosa psicologia das cores, ela é muito importante para poder chamar a atenção dos consumidores. Quando nós temos, em termos de psicologia das cores é um assunto, perguntou qual livro eu indico sobre psicologia das cores. Olha, livros que falam de brand sensorial, ele trabalha com psicologia das cores. Livros que falam sobre psicologia mesmo, ele também fala de psicologia das cores. Só que a psicologia das cores é algo muito, para mim, é algo muito complexo, porque nós temos as cores primárias, que elas representam determinados estímulos no nosso cérebro, né? Por exemplo, como urgência, como paz, como tranquilidade e outras coisas mais. Só que ao mesmo tempo nós temos algumas outras cores secundárias que ela tem alguns outros significados que eles vão muito de país para país. Tá, de localidade para localidade, né? O preto no Brasil significa uma coisa, você pega em outro lugar significa outra. Então eles têm muitas variâncias, né, em relação à psicologia das cores, mas elas são efetivas para trabalhar com o cérebro, com o nosso cérebro reptiliano, são, sem dúvida alguma. Por quê? Por causa que o nosso cérebro mais antigo, nosso cérebro reptiliano, nós tínhamos, no caso, o caçador que saía para a caça e o coletor, ou a coletora, que era obrigado a fazer o quê? Por meio das cores, identificar se um produto era saudável, era salutar ou não, era benéfico ou não, representaria perigo ou não. E essas ideias, essa percepção de cores, elas ainda estão, né, muito enraizadas em nossa percepção. No nosso curso de marketing sensorial, nós temos um bloquinho que fala sobre psicologia das cores, né, essa percepção das cores, para tentar falar
com o cérebro reptiliano. Tem uma área específica em neuromarketing. Em termos organizacionais, o neuromarketing ele é mais estratégico, mas todas essas áreas que trabalham com pesquisa de mercado, com entendimento, planejamento de marketing, com entendimento do comportamento do consumidor, o neuromarketing ele veio para agregar. Não, vem para agregar o que? Agregar a nossa percepção de entendimento do comportamento do consumidor. Também nós temos empresas especializadas em neuromarketing, né, que são aquelas institutos de pesquisa que fazem pesquisas exclusivamente em neuromarketing. Aí eles têm um direcionamento um pouco maior, ou seja, a empresa toda, né, ela é específica em neuromarketing. Ok, meus amigos? Então, eu estou terminando essa nossa live, esse nosso encontro pela IBN Brasil. Então, muito obrigado pela participação de todos. O meu Instagram é Sérgio Inácio _marketing. Né? Obrigado pela participação de todos. E obrigado pela IBN por essa oportunidade de poder bater um papo sobre um assunto que eu gosto demais. E fiquem atentos, né, nos comunicados da IBN, porque sempre tem muita gente, tem profissionais do mais alto gabarito falando sobre marketing com vários e vários vieses. Né? Hoje eu falei com um viés voltado a preço e cada dia nós temos algumas novidades diferentes. E fiquem atentos, né, também, porque logo eu apareço fazendo uma outra live aí, tá bom? E olha, qualquer coisa que vocês tiverem, manda e-mail para mim. Eu ainda sou mais voltado, né, para o e-mail. Mande e-mail para mim que se precisarem de ajuda, podem contar comigo. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela participação de vocês. Eu desejo muita... Aí é esse mesmo, meu Instagram. Obrigado. Tá? Eu desejo para vocês muita saúde, muito sucesso, muita felicidade na vida de vocês, tá? E no futuro profissional de vocês. E até breve, meus amigos. Até mais.